Olá, está começando o programa Inteiro Teor. Hoje você acompanha uma entrevista com o juiz federal Marcelo Honorato. Ele escreveu um livro sobre crimes aeronáuticos que aborda a responsabilidade criminal nos acidentes aéreos. Sobre esse tema, a gente relembra o caso do voo Varig 820. A fumaça provocada por cigarro causou a morte de mais de 100 pessoas que estavam no avião. Mesmo hoje, há quem insista nesta prática, assunto que foi tema de julgamento recentemente. Hoje temos também o quadro Universidade Corporativa, com dicas importantes de como se preparar para a aposentadoria. Está no ar o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. É proibido fumar nos aviões. Foi justamente a fumaça provocada por cigarro a causa de um grave acidente que, em 1973, provocou a morte de mais de 100 passageiros em um voo da antiga empresa Varig. Ainda hoje, há quem insista em fumar dentro dos banheiros dos aviões. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou habeas corpus a uma pessoa que acendeu um cigarro em pleno voo e pôs em risco a vida dos passageiros. Tudo corria bem até que uma fumaça tomou conta do avião e obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência em Paris. Mais de 100 pessoas morreram. Apenas 10 tripulantes e um passageiro sobreviveram. O passageiro era Ricardo Trajano, que à época tinha 21 anos. Ele conseguiu escapar da tragédia por pouco. Eu estava lá atrás, no penúltimo lugar, e foi onde tudo começou, que foi na projeção ali do banheiro e da cozinha, a fumaça que começou. Começou uma fumaça pequena, todos estavam tranquilos, sentados, e quando começou a fumaça, me deu por instinto, falei, não vou ficar aqui, saí, andei normalmente para frente. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça já tinha tomado conta de tudo, praticamente. E aí a fumaça começou a ficar bem preta, eu não via um palmo na minha frente. E aí, nessa hora, eu pensei que eu fosse morrer. Senti a morte realmente me abraçando e me levando. Foram momentos de muita tensão. Ricardo conta o que fez tentando evitar o pior. Protegi meu nariz, minha boca, fechei meus olhos, fiquei em pé, encostado ali na cabine, na divisória da cabine. Falei, vou morrer. E aí me despedi da vida, veio um flashback na minha cabeça de todos, minha família, meus amigos. E, ao mesmo tempo, calma, isso me ajudou também. E aí, quando o avião fez o pouso forçado, que ele fez um pouso forçado numa plantação de cebola, eu apaguei. E aí fiquei uns 10 minutos dentro do avião, até os bombeiros chegarem, e aí fiquei 30 horas desacordado. Acordei no hospital, não entendendo absolutamente nada. Ricardo relata ainda que, mesmo sendo retirado com vida da aeronave, as chances de sobrevivência dele eram mínimas. Eu cheguei no hospital, as pessoas não me davam uma semana de vida. Eu cheguei mal. Primeira radiografia do pulmão, o sujeito olha e fala assim, esse cara morreu quando? Atestado de óbito, assim. Mas não ficou sequela nenhuma. 6 meses depois eu fiquei hospitalizado quase 3 meses, 82 dias, e 6 meses depois eu já tinha voltado a jogar basquete. Mas as outras 123 pessoas que estavam no avião não tiveram a mesma sorte que Ricardo e morreram respirando a fumaça que, segundo a investigação, foi causada por um cigarro aceso que teria sido jogado na lixeira do banheiro do avião. A partir deste acidente, que foi realmente um marco, né? A partir daí, todo mundo começou a desenvolver legislações que proibissem a utilização, o uso do fumo a bordo. Né? Então, primeiro foi o FAA americano, né, a entidade de aviação civil americana, posteriormente todos os países, inclusive o nosso, né?
nós temos uma legislação que proíbe fumo a bordo. O diretor de Segurança e Operações de Voo da Associação Brasileira de Empresas Aéreas explica ainda que há diversas orientações nas aeronaves para os passageiros. Hoje, você tem o speech do comissário, está escrito em todos os lugares, o aviso de não fume fica aceso desde o momento em que os passageiros embarcam até o seu desembarque. Dentro dos banheiros tem placares avisando que é proibido fumar, quer dizer, placares enormes, grandes, que a pessoa não pode deixar de ver. Quer dizer, então, tanto o elemento de Paris que fumou no avião, ele não tinha intenção de se suicidar nem de matar ninguém, ok? Então, nós também achamos que esse paralelo é importante, porque não é a intenção de fazer, mas é você colocar em risco sem ter a intenção, e isso realmente é o maior problema que a gente tem. Mesmo com tantas orientações e da proibição clara do fumo nas aeronaves, ainda há pessoas que acendem o cigarro dentro do avião. E nesses casos, o fumante pode ser preso. No caso do avião, o Ministério Público, quando dá do conhecimento da prisão em flagrante do agente, em que acendeu um cigarro no avião, no banheiro do avião, ela o tipificou como crime descrito no artigo 261 do Código Penal, em que trata-se de atentado contra a segurança de embarcações marítimas, fluviais ou aéreas. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Nesse caso, trata-se de um crime comum e concreto. Um caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a terceira turma do TRF negou habeas corpus a um passageiro fumante. Em 2012, o homem embarcou em Fortaleza com direção à capital do Amazonas. Durante o voo, ele acendeu um cigarro dentro do banheiro e acabou preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva. A defesa pediu o trancamento da ação penal, alegando que o fato do denunciado fumar dentro do banheiro do avião não representou um atentado contra a segurança aérea e o homem só queria controlar a própria ansiedade. A turma considerou que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é uma medida excepcional e, no caso, só seria possível acolher os argumentos da defesa após análise apurada dos fatos e das provas, o que só pode ser feito com a devida instrução processual. É importante lembrar que há também os fumantes conscientes e que respeitam as normas. Michael, por exemplo, mesmo fumando cerca de 12 cigarros por dia há 7 anos, quando viaja, ele sabe que o melhor é ficar longe do vício, pelo menos durante o voo. Viagens, assim, eu costumo dormir ou então tentar passar o tempo o máximo possível me distraindo, porque se eu pensar em fumar, se eu sentir que estou ansioso, fica difícil. Acho que a proibição é super válida. Imagina, quem não fuma ter que conviver no mesmo ambiente com fumaça, com fumantes. Acho que foi super válido isso, tem que ter em qualquer lugar. Depois do intervalo, a gente acompanha uma entrevista com o juiz federal Marcelo Honorato, autor do livro Crimes Aeronáuticos. Ele detalha as causas e punições ocorridas nos principais acidentes com aeronaves brasileiras. Daqui a pouco. O Inteiro Teor está de volta abordando o tema crimes aeronáuticos. Esse é o nome do livro do juiz federal Marcelo Honorato, que atua na seção judiciária de Marabá, no Pará. O juiz foi piloto da Força Aérea por 20 anos e investigador de acidentes aéreos pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Um dos temas abordados no livro dele é a responsabilidade criminal nos acidentes aéreos. Confira a entrevista realizada pela repórter Vera Carpes. Nosso entrevistado de hoje é o juiz federal Marcelo Honorato, que atua na seção judiciária de Marabá, autor do livro Crimes Aeronáuticos, e foi piloto da Força Aérea por 20 anos e investigador de acidentes aéreos pelo CENIPA.
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Bem-vindo, doutor Marcelo. Obrigado, Vera. Um dos temas abordados no seu livro é a responsabilidade criminal nos acidentes aéreos. Nesse aspecto, são criminalizados em caso de acidentes mecânicos, pilotos, operadores de voo. Como que é essa questão da criminalização? É importante essa pergunta, Vera, porque com o passar do tempo, a aviação ela se desenvolveu muito, né? Hoje ela é muito tecnológica. Então nós ultrapassamos aquela fase em que o voo é a arte de apenas um piloto. Na verdade, o piloto, o mecânico, ele é a ponta da lança, é o último a trabalhar. E de forma que, geralmente, os acidentes aeronáuticos, eles têm vários fatores que produzem esse resultado não intencional, que é o acidente. Então, geralmente, são responsabilizados também, desde o piloto, mecânicos, mas também gerentes, presidentes de companhias aéreas, porque o aspecto gerencial hoje, ele é muito importante para que não ocorram acidentes aéreos. Agora, em que situações as companhias aéreas são penalizadas? Em regra, as empresas aéreas são penalizadas mais no aspecto civil, né, de responsabilidade, de indenizações para os familiares das vítimas dos acidentes. Uma vez ou outra, os gerentes dessas empresas, como pessoa física, podem ser responsabilizados no aspecto criminal. Como, por exemplo, no caso do TAN 3054, o acidente que ocorreu em 2007, em Congonhas, que faleceram 199 pessoas, que o processo criminal se focou nas pessoas que são gerentes da empresa, né? Sim. Diretor de operações, diretor de segurança de voo e também uma diretora da ANAC. Ainda que, em primeiro grau, até esse momento, eles tenham sido absolvidos. E como que é a situação dos familiares que passam a acompanhar esse processo? Quer dizer, é uma dor que vai sendo revivida ali. É uma situação muito difícil? O senhor acompanhou alguma situação de ter contato com os familiares dessas vítimas de acidentes aéreos? Sim, eu sempre tenho contato, principalmente com os presidentes das associações de familiares, né, ou amigos de vítimas de acidentes aéreos. É uma dor que só o tempo consegue superar. Mas eles têm em busca sempre um foco, que é a justiça. Porque nem sempre a indenização consegue trazer essa contraprestação que eles querem. Eles querem a justiça. Eles querem que o Poder Judiciário se manifeste sobre aquele caso. Porque a vida não volta. Por outro lado, eles também têm contribuído muito com a segurança de voo. Eles participam de eventos, patrocinam, estimulam. São companheiros da segurança de voo hoje no Brasil. Agora, a gente está citando alguns acidentes. A gente exibiu uma reportagem agora que é com relação ao acidente com o Boeing da Varig, que saía do Rio de Janeiro para Londres em 1973. Foram 100 mortos e com pouquíssimos sobreviventes. E a causa foi que um passageiro estaria fumando no avião. É comum o fumo no avião provocar esse tipo de acidente? Quer dizer, há casos em que provocou? Esse realmente foi um caso que o fumo a bordo acabou iniciando um fogo que se transformou num incêndio. Mas, em regra, esses passageiros indisciplinados, existe uma certa incidência assim, no Brasil. Então, também passageiros indisciplinados em relação à bebida. O que mais? Assim, quais são as indisciplinas mais frequentes? Conflitos com os comissários de voo, de não atender às ordens de segurança, ao briefing de segurança. Mas o fumo é um dos campeões. Embora, concretamente, no crime do artigo 261 do Código Penal, que é o de atentado contra a segurança do transporte aéreo, o simples fumo a bordo não se concretiza o crime, porque tem que haver um perigo concreto. Então, se ele realmente fumar e ao apagar o seu cigarro, provocar um incêndio na lixeira, acender uma luz de alarme, acender o alarme de incêndio da aeronave, aí haverá um perigo concreto, aí consuma o crime. Agora tem também aqui a colisão em 29 de setembro de 2006 de uma aeronave Embraer Legacy 600 com o Boeing 737-800 da companhia Gol. Esse acidente, inclusive, o processo transita ainda na Justiça Federal. Qual é a análise que o senhor faz da causa desse acidente, que também teve 154 mortos, né? Exatamente. Todos os passageiros e tripulantes do Gol 907 faleceram. Eu vou fazer uma análise pela ótica do que foi julgado até agora. Né? Então, de acordo com o que foi julgado na Justiça Federal, houve negligências em relação aos controladores de voo, ao não se alertarem pelo desligamento do transponder da aeronave do Legacy, e também houve, segundo as sentenças e os acordos até o momento, uma negligência dos pilotos do Legacy que desligaram de forma inadvertida, ao que tudo indica, o transponder, e não monitoraram os instrumentos de navegação, porque esse desligamento do transponder ele percorreu por quase 1 hora.
E 1 hora de jato, na Europa, por exemplo, você consegue transpor 3, 4 países. Então foi durante muito tempo em que se não teve uma atenção devida para o voo, que é uma atividade de risco, né? Uma atividade que tem que ter muito cuidado. Então os controladores, eles estão ainda, os seus processos aqui no TRF da primeira região. E em relação aos pilotos, transitou em julgado agora, recentemente, a sentença de condenação aos pilotos para 3 anos e 1 mês de condenação. Transitou com uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes. Eu, se fosse familiar, acharia muito pequena essa condenação. Exatamente. Por ser um crime culposo, ou seja, o resultado não intencional, ele cai na regra geral de penas baixas. Então, realmente, os familiares têm essa sensação de injustiça, porque penas são baixas. Por outro lado, esse caso ele trouxe uma ponta de envergadura, um diferencial. Em regra, no Brasil, os crimes culposos, condenações de crimes culposos, permitem a conversão da pena em penas alternativas. Prestação de serviço à comunidade, o que daria um sentimento ainda maior de injustiça, né, para os familiares. Nesse caso, o tribunal aqui da primeira região, e foi confirmado pelo STJ, pelo STF, não foi permitida essa conversão, por falta de um elemento, a suficiência da pena. Considerou o tribunal, será que a pena de 3 anos e 1 mês, convertida em prestação de serviço à comunidade, é suficiente para um fato de 154 mortes? A resposta foi negativa, né? Não, não é suficiente. Então, foi um outro freio, né, realmente para se dar um pouco uma resposta mais efetiva para a sociedade. E quais são as causas de insegurança na aviação brasileira? Olha, além do aspecto que a gente vê de manutenção de aeronaves, né, de julgamento do piloto, de gerenciamento da segurança, nós temos alguns elementos externos também, que são as construções, são os aterros sanitários, a soltura de balões, que no Brasil são muito perigosas, rádios clandestinas, né, ainda que comunitárias, existe um entendimento, hoje está se superando que as rádios comunitárias não trazem um perigo à aviação, é lenda, traz um perigo muito grave. Agora, uma preocupação que eu tenho sempre quando eu viajo é que, embora os avisos dos comandantes, da aeromoça, para desligar o celular, os equipamentos eletrônicos, sempre tem alguém que não desliga e vai dando uma angústia. Qual que é o real perigo de não desligar o celular? Que interferência pode dar num voo, por exemplo? Ele pode atrapalhar principalmente os sistemas de navegação. Quando o avião está voando em condições atmosféricas que o piloto não consegue visualizar os obstáculos, seja dentro de nuvens, ele só utiliza os instrumentos de bordo. E esse celular, eventualmente, pode interferir. Então, ele pode ver uma informação de que ele está na proa 120 e, na verdade, ele está na 100 porque aquele celular está interferindo. Quer dizer, uma pessoa, por teimosia, está colocando em risco a tripulação inteira. Pode ocorrer. Pode ocorrer. Agora, as aeronaves mais modernas atualmente já têm dispositivos que conseguem anular isso. Certo. Então, a tecnologia, ainda bem, né, está avançando e conseguindo conviver o celular com a aviação. Agora, com relação, doutor Marcelo, à legislação, existe alguma inovação legislativa sobre a investigação dos acidentes aéreos? Excelente, Vera. Realmente, nós temos o Brasil hoje como destaque no cenário mundial, a aprovação da Lei 12.970, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e trouxe uma garantia fundamental para a investigação de acidentes aéreos no Brasil. A separação da investigação aeronáutica, realizada pelo CENIPA, e a investigação criminal. Porque a investigação aeronáutica ela se utiliza de contribuições voluntárias, espontâneas, às vezes é o familiar do piloto que diz que ele estava tomando um remédio, ou o próprio piloto que diz que fez isso ou fez aquilo, mas com a garantia de que sua informação vai ser utilizada apenas para prevenir futuros acidentes. Não pode ser utilizado para autoincriminação. E essa lei, então, separou as duas investigações, se comunicam apenas os dados fáticos. Por exemplo, o dado da caixa preta, né, os dados de gravação de voo. Esses, a polícia vai ter acesso e o CENIPA vai ter acesso. Agora, essas informações especiais, as análises que o CENIPA faz, essas são separadas. E o Brasil hoje se destaca no mundo com essa vitória da segurança de voo, né? Agora, de que forma a sua experiência como piloto durante 20 anos e mais investigador também de acidentes aéreos pelo CENIPA contribuiu para a elaboração deste livro aqui e que outros aspectos foram abordados? Sim, me ajudou muito, porque eu trabalhei na área de investigação de acidentes aeronáuticos e sempre gostei do direito criminal. Eu trouxe, então, os casos reais da aviação brasileira e como foram julgados, como foi dosada a pena, como se concluiu se houve culpa ou apenas um erro humano, porque muitas das vezes nós erramos, né? O homem, ele é falível e o erro, simplesmente o erro, ele é um fortuito, não é culpa. E esses casos eu trouxe para o livro, procurando ilustrar
o direito criminal. Porque se fosse apenas dizer do direito criminal, nós temos excelentes autores no Brasil. Então eu quis trazer esse diferencial, trazer o mundo da aviação para dentro do direito criminal, para auxiliar, né, os colegas, os promotores, a terem uma visão mais cartesiana e mais real da aviação. E como que é o trabalho dos juízes? A gente está no judiciário, né? No acompanhamento desse processo, na questão de informações, como é que é o trabalho do judiciário com relação aos acidentes aéreos? É um trabalho que tem uma grande limitação, que é a perícia, né? Porque é um trabalho, o juiz, para ele julgar o caso, ele tem que ter uma boa prova. E a prova no acidente aeronáutico é a perícia. Então, a grande exigência do magistrado é saber bem conduzir como serão realizadas essas perícias. Muitas das vezes, essas perícias serão realizadas até no exterior. E com o apoio dos órgãos de investigação, também da aeronáutica, tem se dilatado mais essa comunicação, né? Ou seja, o juiz hoje ele tem conseguido provas de boa qualidade por causa desses tratados internacionais. E que outro caso emblemático, ou outros casos, o senhor traz e registra no livro? Nesse livro também tem o TAN 283, que é uma aeronave que decolou de São José dos Campos para São Paulo, e houve uma explosão, houve um explosivo que foi colocado, e inclusive um dos passageiros foi jogado para fora da aeronave. É um processo que está correndo na Justiça Federal de São Paulo, também ele está no livro. E vários outros casos pequenos, às vezes desconhecidos da gente, do dia a dia, mas que ilustram, para que o juiz, o operador do direito e também o operador aéreo consiga visualizar mais concretamente a norma penal. Porque a norma penal ela é muito abstrata, né? É difícil, às vezes, nós conseguimos mensurar até onde ela vai, até onde ela tem que parar. Agora, para o tripulante, qual que é o conselho prático, então? Para o tripulante é se ater às normas de segurança. É fazer de tudo para que o voo ocorra de forma correta. Mas essa é a mentalidade deles. E até porque existe dentro do transporte aéreo uma cláusula implícita em todo contrato, que é a cláusula de incolumidade. Está implícita em qualquer contrato de transporte, ou seja, nós só vamos entrar numa aeronave tendo certeza que ela vai chegar no destino. E esse, inclusive, é fundamento de responsabilidade civil das empresas, né? Elas são obrigadas a indenizar em caso de um acidente aeronáutico, salvo algumas exceções que quebrem o nexo de causalidade. Mas, em regra, a responsabilidade é da empresa. Então, esse livro, ele traz essa oportunidade para que os tripulantes consigam visualizar algumas condutas que uma falta de cuidado pode gerar uma responsabilidade criminal. Certo. E quem interessar no seu livro, está aqui, Marcelo Norato, Crimes Aeronáuticos, nas livrarias, e qual é o outro endereço? Pode também por e-mail, crimesaeronáuticos@gmail.com.br. Não, apenas .com. .com. Certo. Obrigado pela participação no Inteiro Teor e volte sempre. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a importância de se preparar para a aposentadoria no quadro da Universidade Corporativa da Justiça Federal. Já, já. Hoje a gente aborda o tema da aposentadoria no mundo corporativo. Um assunto que muitas vezes é deixado para depois, mas é preciso se preparar o quanto antes para este momento. Acompanhe a reflexão no quadro Universidade Corporativa. Olá, tudo bem? Hoje no Ensino Corporativo falaremos da preocupação dos trabalhadores sobre o que fazer e como viver após a aposentadoria. Quando pensa no futuro profissional, pessoal, qual é a questão que surge com maior frequência? Já planejou como será a sua vida quando deixar de fazer o que você faz hoje? Se aposenta no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, não sabe o que fazer? Esse é um dos maiores receios de muitos trabalhadores. Muitos deixam para tratar dessa questão quando ela bate na sua porta. Mas ela nunca virá só. Junto vem outras questões, como a idade, a ociosidade e muitas outras questões. O futuro se planeja no hoje. Comece a pensar e mover o seu presente para questões que darão satisfação a você no futuro. Planeje. E planejando, precisamos entender que um problema só é um problema quando não temos um plano. Cria um plano e terá um desafio, uma oportunidade. A grande questão é planejar e executar. Às vezes, a insegurança e medo são ocasionadas pela falta de conhecimento das possibilidades. Planejar requer sabedoria, e isso todos nós temos.
Executar requer disciplina, motivação, assertividade. E isso tem a ver com inúmeras questões e, sobretudo, com o seu grau de superação e de intenção. Estude a organização na qual trabalha. Veja o que é possível fazer após a sua aposentadoria. Faça um mapa das possibilidades. Imagine o ponto no tempo futuro que deseja realizar algo e se planeje de lá para o presente. Isso dará para você um senso de realidade e visão temporal dessas inúmeras possibilidades. Assim poderá mensurar onde deverá investir mais ou menos tempo. Crie submetas que sirvam de elementos de recompensa, lhe dando o combustível e a motivação necessária para você seguir com seus planos e seus projetos. Entenda que sonhos se realizam a curto, médio e longo prazo. Esteja a par do tempo, controlando a sua ansiedade. Não deixe nada para amanhã, porque nada acontece no futuro. Ele é uma projeção mental. Quando ele chegar, se tornará presente. Crie planejamentos ecológicos, considerando o bem de todos. Considere não viver seus planos sozinhos. A felicidade é mais plena se dividida. Uns abastecem os outros. Faça o melhor que você puder, e terá feito o necessário. Tenha na mente a ação. Como disse Albert Einstein, nada acontece até que algo se mova. Se você trabalhou para isso, terá o futuro que você desejar. Muito obrigado, até o nosso próximo diálogo. Se você estiver com alguma dúvida, quiser entrar em contato, você pode me encontrar em www.sutilpsicologia.com.br. O Inteiro Teor fica por aqui. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal e na nossa página no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!